Olá, pessoal. A pedido da Liga do Trauma, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre intubação de sequência rápida, um tema importante para vocês na Liga do Trauma. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou professor de anestesiologia da UFTM e sou médico anestesiologista do Hospital de Clínicas da UFTM. Quando a gente fala sobre intubação de sequência rápida, é importante a gente lembrar um pouquinho de onde surgiram os conceitos e da importância do porquê de se aplicar a sequência rápida para diminuir um pouco a morbimortalidade relacionada ao contexto. Em 1946, o Mendelssohn ele escreveu a aspiração pulmonar do conteúdo gástrico em parturientes que foram submetidas à anestesia geral sob máscara facial. Essas pacientes elas não tinham uma via aérea definitiva, não tinham um tubo com cuff insuflado, e o resíduo gástrico que elas tinham acabou regurgitando e elas aspiraram conteúdo gástrico e algumas evoluíram para mortalidade. Já em 1952, a succinilcolina ela foi introduzida na prática clínica e até hoje é utilizada no nosso meio e contribuiu muito para a redução dos casos de broncoaspiração, por ser um bloqueador neuromuscular de ação rápida, né, e de ação ultra curta, então muito útil na intubação de sequência rápida. Em 1961, Selick ele descreveu a manobra de Selick, né, que é a pressão da cartilagem cricoide, que veio a contribuir para a prevenção da regurgitação desses pacientes. A intubação de sequência rápida ela visa a intubação traqueal no menor tempo possível, a partir do momento que eu faço medicações para abolir os reflexos da via aérea e com as respostas hemodinâmicas mínimas possíveis à laringoscopia. Existem algumas indicações da intubação de sequência rápida, bem clássicas. Procedimentos de emergência, cirúrgicos de emergência, que chegam para nós no bloco cirúrgico. Procedimentos obstétricos que necessitem de anestesia geral, também tem indicação de intubação de sequência rápida, porque a gestante, a partir do segundo trimestre, do segundo, terceiro trimestre, ela é considerada sempre de estômago cheio, ela é sempre considerada com resíduo gástrico no estômago, ou seja, em situações que ela precise de anestesia geral sob intubação orotraqueal, a gente tem que fazer intubação sob sequência rápida para evitar com que haja a regurgitação e aspiração pulmonar. E situações clínicas que existe a probabilidade da aspiração do conteúdo gástrico, algumas já clássicas, como diabetes mellitus e insuficiência renal, que existe um retardo do esvaziamento gástrico desses pacientes, e o refluxo gastroesofágico, e a obesidade que eu deixei aqui interrogado, que alguns autores já relatam que os pacientes obesos nem sempre têm o risco da regurgitação, nem sempre eles têm o resíduo gástrico que possibilitaria a aspiração pulmonar. Pacientes politraumatizados com escala de Glasgow menor do que 8, existe a indicação de intubação, sequência rápida no cenário do trauma, para a proteção das vias aéreas, administração de oxigênio em altas concentrações, a prevenção do dano secundário ao trauma e a hiperventilação controlada, evitando que o paciente evolua para uma hipertensão intracraniana. Existem diversos cenários que a gente acaba realizando a intubação de sequência rápida. Na sala de emergência, no pronto atendimento, ou seja, médicos clínicos e médicos cirurgiões, eles realizam a intubação de sequência rápida nesses cenários. No pré-hospitalar, no surgimento em torno da década de 90, do SAMU, que é a assistência médica que vai até o cenário clínico ou trauma para atender o paciente, e esses pacientes, eles têm que ser submetidos à intubação de sequência rápida no cenário para prevenir com que o paciente aspire o conteúdo gástrico e venha evoluir com uma aspiração pulmonar e uma broncoaspiração. E no bloco cirúrgico, quem realiza é os anestesiologistas. Então, existe uma gama, né, de médicos que devem conhecer a intubação de sequência rápida e devem saber os conceitos, as medicações que se utiliza para se obter uma intubação com um sucesso maior. Hoje é o padrão ouro para obtenção de via aérea em situações de emergência. Basicamente, a técnica, se a gente resumir em conceitos, o que a gente faz, o que a gente não faz, é o quê? Preparar o paciente de material o mais adequado possível antes da administração das drogas, fazer uma pré-oxigenação adequada, fazer medicações, drogas e doses corretas para cada paciente de hipnose, analgesia e o relaxamento muscular, e a aplicação da pressão sobre a cartilagem cricoide, que é a manobra de Selick. O que eu não devo fazer?
Eu não devo fazer uma ventilação com pressão positiva nesse paciente até que o tubo seja inserido e o balonete insuflado. Ou seja, eu não devo fazer uma ventilação com pressão positiva até que exista a vedação da traqueia com o balonete, para que diminua o risco da aspiração pulmonar. Também de forma simples, a técnica seria o quê? Eu fazer uma pré-oxigenação com oxigênio suplementar por máscara facial, mas sem a ventilação com pressão positiva, então eu não vou ficar ventilando esse paciente, eu vou apenas dar o suporte de oxigênio suplementar para ele, fazer essa pré-oxigenação. Depois eu faço uma rápida administração de uma sequência de medicamentos, drogas e doses corretas, e depois eu parto para a intubação orotraqueal, propriamente dita, e insuflo o balonete logo depois. Quando eu falo de preparação, tanto do material como do paciente, a gente tem que sempre ter em mente que isso deve ser feito antes da administração das drogas e deixar todo esse preparo o mais perfeito possível para evitar complicações e erros durante a intubação. Então, checar o laringoscópio, checar as lâminas disponíveis, checar que o laringoscópio está com a luz adequada, checagem do posicionamento, do funcionamento do aspirador. Eventualmente o paciente pode apresentar algum tipo de secreção na orofaringe e precisa ser aspirado, então o aspirador tem que estar funcionante. Tubos orotraqueais apropriados para cada paciente, numerações próximas disponíveis caso a gente precise trocar o tubo. Testagem do balonete prévio para ver que o balonete não está furado, né? Que o cuff não está furado. Material possível de via aérea difícil próximo do cenário da intubação, caso a gente precise. E a escolha e determinação das doses das drogas que vão ser utilizadas do paciente. Se possível, fazer uma avaliação sucinta e rápida da via aérea dele e prever uma via aérea difícil, e aí utilizar um material de via aérea difícil, caso a gente identifique aqueles preditores de via aérea difícil no paciente. Pacientes com risco de aspiração pulmonar normalmente são colocados em posição horizontal e com o dorso um pouquinho elevado, em torno de 30 graus, para evitar a regurgitação do conteúdo gástrico. A manutenção da sonda nasogástrica, que já tinha, isso é um pouco controverso, já teve um artigo que falou que ela poderia fazer uma diminuição do esfíncter esofagiano inferior, mas grande parte dos autores fala que a manutenção da sonda nasogástrica ela ajuda ao esvaziamento do conteúdo gástrico na hora da indução anestésica ou da medicação da administração de drogas no cenário de trauma ou de clínica, e a pressão da cartilagem cricoide, que é a manobra de Selick, que a gente vai falar os prós e contras daqui a pouco. Quando a gente fala de tamanhos de tubo, a gente tem que ter noção que RN a termo, normalmente a gente usa um tubo 3,5, sem cuff. As crianças, existe uma fórmula que é a idade sobre 4, mais 3,5 se for com cuff, ou 4 se for sem cuff. Adulto feminino em torno de 7 a 7,5 e adulto masculino entre 7,5 e 9. Nessa figura abaixo, a gente tem duas situações de posicionamento do paciente. O paciente com a posição neutra, que seria o eixo oral praticamente perpendicular ao eixo laríngeo, o que dificultaria muito a intubação orotraqueal. E a partir do momento que eu coloco na figura ao lado um coxim e faço a hiperextensão cervical, eu consigo alinhar os eixos oral, faríngeo e laríngeo de forma que a minha visualização da região glótica vai ser muito mais facilitada. Só que a gente sabe que em cenários de trauma, por exemplo, a gente não pode fazer a situação da posição olfativa. Então, o paciente vai estar com colar cervical, vai estar com a região cervical estabilizada, e por isso que existe um pouco de dificuldade na hora da intubação orotraqueal desses pacientes. Quando eu tenho possibilidade de via aérea difícil, ter sempre em mente em deixar algum arsenal de via aérea difícil próximo, né? O buge, que é um instrumento de grande utilidade nas vias aéreas difíceis. Essa lâmina articulada de McCoy, que ela consegue, por essa articulação na ponta do laringoscópio, eu consigo fazer uma melhor visualização da glote do paciente na hora da intubação, e em serviços maiores, o videolaringo, que auxilia, tem uma extrema importância nas vias aéreas difíceis de pacientes, reduzindo muito a classificação de Cormack e Lehane na hora da laringoscopia. A pré-oxigenação que eu falei anteriormente, normalmente a gente faz ela antes da administração das medicações,
em torno de 3 a 5 minutos com uma FO2 de 100%, evitando que o paciente evolua para hipóxia, né, para hipoxemia durante a laringoscopia e durante a intubação orotraqueal. Eu dou uma reserva de oxigênio para o paciente durante aquele período de apneia que ele vai ficar, enquanto eu estou fazendo a laringoscopia e estou intubando o paciente. A manobra de Selig nada mais é do que uma pressão do esôfago contra a coluna vertebral. O que ela vai fazer? Ela aumenta o tônus do esfíncter esofagiano superior, mas por reflexo, sabe-se que ela pode reduzir um pouco o tônus do esfíncter inferior. E o que os artigos falam? A força, que seria a dificuldade do Selig. A força aplicada ela tem que ser suficiente para prevenir a aspiração, ou seja, para aumentar esse tônus do esfíncter esofagiano superior, mas ela não pode ser grande o suficiente para fazer uma obstrução da via aérea, ou seja, dificultar na hora da intubação orotraqueal, ou eventualmente fazer uma pressão grande o suficiente para fazer uma ruptura esofágica, caso o paciente venha apresentar o vômito, ou seja, que a pressão gástrica exceda e o paciente venha vomitar e eu estou fazendo uma pressão muito grande. A manobra de Selig, se for feita, se a força aplicada for muito grande, ela pode dificultar a visualização das estruturas laríngeas pela manipulação da região mesmo, e às vezes pode dificultar na hora da intubação orotraqueal. Ela tem que ser uma força em torno de 10 newtons no início, evoluindo até 30 newtons, e quem faz a manobra de Selig, quem está contribuindo, ajudando na hora da intubação e está fazendo a manobra de Selig, tem que ter muita noção de que eventualmente a pessoa que vai estar intubando vai pedir quem estiver realizando a manobra de Selig para reduz um pouco a força realizada porque está dificultando a visualização da glote. Então, a dificuldade basicamente seria essa, mesmo a gente sabendo os benefícios todos, a gente acaba usando, mas quem está fazendo ela tem que saber que ela é dinâmica. Eventualmente, quem está fazendo a intubação vai pedir para diminuir um pouco a força. As preocupações que incluem em relação à manobra de Selig, então, a redução da qualidade da laringoscopia na hora da intubação. Então, a gente tem que ficar esperto que a força pode ser dinâmica, eventualmente a força que eu estou realizando está dificultando, eu vou ter que diminuir. Existe uma falta de evidência da eficácia da prevenção do refluxo, da aspiração. Então, a manobra de Selig, ela sempre fica controversa se faz ou se não faz. Existe a redução do tônus do esfíncter esofágico inferior, e, portanto, teria um aumento do risco do refluxo, mas a gente sabe que existe o aumento do tônus do esfíncter esofagiano superior. Ela pode agravar uma lesão laríngea ou de coluna cervical não detectadas pela força superior ao que deveria ser realizado. Uma preocupação também em relação à localização, à direção e o grau de força aplicada pelo operador, que é imensurável. Então, a manobra de Selig ela foi descrita entre 10 e 30 newtons, mas a gente não consegue mensurar isso no dia a dia e na hora da intubação orotraqueal. E o aumento da carga de trabalho, sempre tem que ter uma outra pessoa para estar realizando a manobra de Selig para nós. Então, eu estarei intubando e uma outra pessoa estaria realizando a manobra de Selig. Quando a gente fala sobre drogas utilizadas em intubação de sequência rápida, a gente tem que garantir uma rápida instalação da ação dos medicamentos, igual eu falei, de forma que faça a abolição dos reflexos da via aérea e eu consigo o mínimo de efeitos hemodinâmicos possíveis. Eu preciso de uma hipnose, uma analgesia e um relaxamento muscular de forma adequada, né? Prevenindo a resposta autonômica exacerbada, o broncoespasmo, o laringoespasmo e a instabilidade hemodinâmica em relação ao cenário de intubação orotraqueal. Lá atrás, né, em 1948, quando o tiopental ele iniciou a sua utilização e depois passou a utilizar já outras drogas mais modernas. Hoje em dia a gente tem nosso uso ketamina, etomidato, propofol, que são as drogas utilizadas até hoje em cenário de intubação de sequência rápida. A dose de ketamina ela gira em torno de 1 a 2 mg por quilo, etomidato de 0,2 a 0,3 mg por quilo e propofol entre 1,5 e 3 mg por quilo. O midazolam ele não é um bom hipnótico para sequência rápida por conta do seu tempo de latência, então não é uma droga muito utilizada quando a gente tem no nosso arsenal outras medicações que são melhores. A lidocaína, que é um anestésico local, ela reduz o reflexo da via aérea no momento da laringoscopia. A dose utilizada é em torno de 1 a 1,5 mg por quilo
e ela é um auxiliar, um adjuvante na hora da intubação de sequência rápida. E quando a gente fala de opioide, o melhor opioide que nós temos no nosso arsenal para realizar a intubação de sequência rápida é o alfentanil, que ele proporciona a melhor condição de intubação no seu menor tempo, na dose de 30 microgramas por quilo. O alfentanil, ele tem um pouco dos seus efeitos colaterais hemodinâmicos e, eventualmente, essa dose pode até ser reduzida para que esses efeitos hemodinâmicos não sejam tão exacerbados na hora da intubação orotraqueal. O remifentanil, ele seria a melhor droga em relação a tempo de intubação de sequência rápida, mas ele está muito associado à hipotensão arterial e bradicardia nos pacientes, então ele não é uma droga muito utilizada para intubação de sequência rápida por conta da situação do status clínico do paciente. Porque sempre que a gente vai escolher uma medicação que vai ser utilizada para fazer intubação orotraqueal sob sequência rápida, a gente tem que pensar tanto na ação da droga, quanto ação da droga na dose do paciente e também se o paciente tolera aquela medicação, a dose que eu estou utilizando, se ele não vai ter uma repercussão hemodinâmica muito grande e, eventualmente, o paciente vir apresentar uma hipotensão, uma bradicardia muito grave. Quando a gente fala de bloqueador neuromuscular, em intubação de sequência rápida, ele deveria ser usado praticamente em todas as situações. Uma intubação de sequência rápida sem bloqueador neuromuscular, ela tem que ser reservada só para pacientes que têm alguma contraindicação ao uso assim, preciso do bloqueador neuromuscular. Por exemplo, eu só tenho a succinilcolina para utilizar e eu estou com um paciente que é renal crônico e está com potássio alto. Ou seja, o paciente ele tem o risco de fazer uma hipercalemia grave por conta do uso do succinilcolina e eu não tenho outro bloqueador neuromuscular disponível naquele momento para fazer para aquele paciente. Então, em induções de sequência rápida, intubações de sequência rápida, o uso do bloqueador neuromuscular deve ser praticamente obrigatório, salvo nas contraindicações relacionadas ao paciente e aos efeitos colaterais de cada um dos pacientes que a gente está abordando. Quando eu faço uma intubação sem o uso do bloqueador neuromuscular, eu posso estar desencadeando um cenário ruim, com trauma das vias aéreas, a própria falha da intubação pela dificuldade do relaxamento do paciente e uma dificuldade de ventilação, caso seja necessário, ou seja, aquele paciente que eu não consegui intubar ele, e aí ele está difícil de ventilar sob máscara facial, mesmo sabendo que não seria apropriado a ventilação, mas eu não consegui intubar ele e eu estou com um paciente que não ventila direito. Seria a situação de não intube, não ventilo, seria uma situação extremamente grave. Hoje, os bloqueadores que a gente tem disponível para sequência rápida é a succinilcolina, que está disponível desde 1952, e mais recente a entrada do rocurone, que é a medicação hoje muito utilizada principalmente por anestesista. Então, o uso do bloqueador neuromuscular ele vai criar o melhor cenário para intubação orotraqueal e ele evita as situações difíceis e desastrosas de acesso à via aérea e os danos secundários e desfechos fatais relacionados à intubação orotraqueal. O índice de sucesso está relacionado à administração correta das medicações. Ou seja, se eu crio um cenário o mais, não perfeito, mas assim, o mais prudente possível, com hipnose com doses adequadas, analgésico com doses adequadas e um bloqueador neuromuscular adequado, eu vou ter muito mais sucesso na hora de fazer uma intubação de sequência rápida. Particularidades em relação a um e outro, succinilcolina, a dose que a gente usa é em torno de 1 a 1,5 mg por quilo, seu tempo de latência em torno de 30 a 60 segundos, bem semelhante ao rocurone também. A diferença é que a succinilcolina tem uma ação ultra curta, em torno de 10 minutos ela se perde o seu efeito praticamente em 100% dos pacientes, a não salva alguns que têm alguns efeitos, alguns problemas de pseudocolinesterase atípica. E os efeitos colaterais da succinilcolina seria a alergia, a hipertermia maligna, que é uma situação crítica e grave, mas com uma incidência relativamente baixa, a hipercalemia, bradicardia, arritmias, e na hora da manipulação, da administração, pode haver um aumento da pressão intracraniana e um aumento da pressão intraocular desses pacientes. O rocurone, já na dose de sequência rápida de 1 a 1,2 mg por quilo, ele é um aminoesteroide, ele é um bloqueador neuromuscular adespolarizante, ele tem uma estabilidade cardiovascular relativamente boa
Ele é de ação intermediária, ou seja, ele dura por muito mais tempo do que a succinilcolina e quadros alérgicos são muito raros. Como eu falei, um dos grandes medos das pessoas que vão intubar seria a situação do não intubo e não ventilo na intubação de sequência rápida. Com isso, a gente tem que pensar nas duas medicações de bloqueio neuromuscular que eu usei. A succinilcolina, se tiver sido administrada, ela tem uma ação ultra curta, em torno de 10 minutos ela perde o efeito, e eventualmente o paciente pode voltar a ter o drive respiratório e voltar a ter a ventilação espontânea do paciente. O rocurônio, já pela ação intermediária dele, caso eu não consiga intubar o paciente ou não ventilar ele na intubação de sequência rápida, eu tenho que pensar ou em partir para uma via aérea cirúrgica, caso seja necessário, ou o reversor dele, que é o Sugamadex, né? O Sugamadex ele tem uma posologia variável de acordo com a situação de cada paciente, ele tem um custo alto, ou seja, não é uma medicação que está disponível em todo lugar, e a disponibilidade do local nem sempre em situações de pronto atendimento, situações de atendimentos pré-hospitalar, essa medicação acaba não existindo. Em resumo, a intubação de sequência rápida ela é o quê? Ela é o preparo do paciente, né? Como eu falei, preparo do paciente da melhor forma possível, o preparo das medicações, a avaliação da possibilidade de via aérea difícil e deixar disponível os materiais para via aérea difícil. Se eu identificar que o paciente tem uma via aérea difícil, isso em situações de centro cirúrgico, o anestesista eventualmente faz até uma intubação orotraqueal acordado com o paciente, pela possibilidade da via aérea difícil, então a gente acaba não levando o paciente à administração das drogas e reflexo abolido 100%, a gente acaba tentando fazer uma intubação acordado. É recomendável que o médico esteja sempre familiarizado com as técnicas de obtenção de via aérea definitiva, igual eu falei no slide anterior, eventualmente em situações de não intubar o paciente e eventualmente nas situações de não ventilar o paciente, na situação emergencial, eu tenho que ter um conhecimento. Quem está submetendo o paciente à intubação orotraqueal, ele tem que ter um conhecimento de via aérea definitiva, cirúrgica, porque eventualmente ele vai precisar fazer. E a escolha das medicações, né? O perfil farmacocinético de cada droga, o próprio status físico do paciente, como eu falei, as doses são variadas e isso varia muito em relação a cada paciente, pelo status físico dele, a estabilidade cardiovascular, que interfere muito na questão da medicação, e os seus efeitos colaterais em relação a cada uma das medicações. Bom, era isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E obrigado pelo convite ao pessoal da Liga do Trauma.